Eu já tive uma certa aversão sobre o volume brasileiro, mas agora eu já fiz as pazes com ele e já tá tudo certo. O que eu não gostava do volume brasileiro e a gente não fazia o volume brasileiro aqui no estúdio? As meninas me pediam, daí eu falei, não vou aderir porque eu não gostei, porque ele pra fotos ele não é muito legal, sabe? Então ele não dá um efeito muito legal pras fotos. Enfim, era uma aversão que eu criei dele, não gostava, mas agora ele acabou se tornando não meu queridinho, porque o meu queridinho continua sendo o volume russo. Eu adoro o volume russo, mas eu acabei gostando desse fio. Por quê? Porque a gente consegue dar mais densidade no trabalho, né? De uma forma muito fácil, muito simples de ser aplicado. Clássico fio a fio e volume brasileiro, a técnica é exatamente a mesma, só muda o tipo de fio. E isso eu digo e repito várias vezes. Não comprem curso 2, 3 em 1, 10 em 1, enfim. Sigam as etapas. É um degrau que vocês têm que subir. O que diferencia do clássico fio a fio? Ele é um fio que é um Y, tá? O famoso Y. Existe o Y e tem o YY, que vocês vão ver. Que ele é um fio duplo, né? Então é o YY, ele é duplo, tá? Por que a espessura dele é menor? Geralmente a gente usa a espessura 0,07, porque ele é um fio duplo, como eu acabei de falar, tá? Então ele pesa um pouquinho mais, a espessura dele tem que ser menor, tá bom? Como ele é um fio duplo, a espessura dele tem que ser menor para não pesar no fio natural. Essa técnica é uma técnica muito fácil de trabalhar, eu já falei muito com vocês aqui sobre ela, tá? E para quem tá iniciando na área de extensão de cílios, já pode começar trabalhando com ela. A técnica de volume brasileiro, o que diferencia do clássico fio a fio, né? É a densidade que eu consigo dar para ele, né? É aquele volume, falando assim, de um modo mais claro, né? O volume que eu consigo dar. Então, como que eu vou trabalhar essa densidade, né? Porque, como eu falei, ele é um fio que ele é duplo, ele não é só um, né? Então, quanto mais cílios a cliente de vocês tiver, mais preenchido vai ficar e mais cheio vai ficar, né? Conforme aí a quantidade de cílios que a cliente de vocês tiverem. E aí, gente, vocês precisam analisar a seguinte forma, assim, a seguinte situação. Tem clientes que elas querem o volume brasileiro, mas elas não querem algo tão cheio. Então, Bruna, posso preencher 70% dos fios? 80%? Tem problema se eu preencher menos porque eu tô com medo, porque a cliente tem muitos cílios, eu tô com medo de ficar exagerado e ela não gostar. Ou eu devo oferecer o clássico fio a fio? Então, assim, o que eu gosto de fazer, tá? É preencher menor quantidade, não preencher 100% dos fios. E aí apresentar pra ela, mostrar pra ela e falar pra ela, olha, assim foi como você me pediu, né? Que não ficasse tão cheio, que você estava com medo, né? Que ficasse muito cheio. Na manutenção, se achar que queria um pouquinho mais cheio, porque geralmente é o que acontece, né? A gente pode colocar um pouquinho mais de fios, não tem problema nenhum, a gente preenche 100% aí. O volume brasileiro seria basicamente isso, né? Esse fio aí, que é um fio Y, né? Ou YY, que ele vai trazer maior densidade para o trabalho de vocês. Então, se vocês ainda não trabalham com volume russo, né? Então, vocês podem trabalhar com esse fio que ele vai trazer uma densidade maior para aquelas clientes que querem mais cheinho. Porque o que acontece muitas vezes, né? Isso é super natural acontecer, gente. Isso é muito comum acontecer. A cliente de vocês fazer o clássico fio a fio, e quando vir para manutenção falar, eu queria um pouquinho mais cheio. Ou antes um pouquinho falar, eu queria um pouquinho mais cheio. Por quê? Porque ela vai se acostumando com aquela quantidade de fios, né? A cliente vai se acostumando com aquela quantidade ali. E aí quando ela vê, ela já tá, eu queria um pouquinho mais, né? Eu queria que ficasse um pouquinho mais cheinho. Aí é a hora de vocês oferecerem o volume brasileiro, né? Quando ela faz o clássico fio a fio e acha que tá muito pouco, já mete o volume brasileiro aí, tá? A única diferença, tá, do fio, além do formato do fio, né, é a forma de retirada do chicote ali, né? Que tem que ter um pouquinho mais de cuidado para ele não desmanchar, né? Para ele não se desprender do outro, tá? Mas dependendo da marca, e tem marcas que são muito boas, que eles não se desprendem facilmente, tá? Dependendo da marca, aí ele se desprende um pouquinho mais.